Olá pessoal, Vanderlei do canal TV HQZ, mais uma vez aqui com vocês. Nossa pessoal, como eu estou feliz por vocês terem aceitado esse novo formato do meu canal, o qual realmente eu vinha falando que algumas coisas eu estava pensando em mudar, vocês aceitaram. Pessoal, muito obrigado de coração, realmente. O pessoal, acho que o YouTube aí entendeu o que aconteceu aí com o nosso canal, trazendo aí temas relevantes, mudando o formato, investindo aí em tecnologia, né? Para melhorar aí a apresentação que a gente faz aqui para vocês com esses temas tão relevantes, né? Muito obrigado mais uma vez de coração. O nosso canal, ele trata de assuntos de software, ele trata de cases, né? Ele dá dicas, né? Então, tem tudo a ver com o tema de hoje. Tem tudo a ver com o tema de hoje, né? O número de CNPJs cresceu muito mesmo. E muitos desses CNPJs acabaram fazendo o seguinte, deixando de ser colaborador para ser PJ. E aí, essa questão, ela veio um pouco depois da reforma trabalhista, que favoreceu um pouco mais com que você fosse PJ ao invés de ser colaborador. Mas como tudo na vida, pessoal, existem os ajustes, né? E como ficou uma relação ali com alguns detalhes, porque veja bem, você tem o colaborador, você tem o terceirizado e você tem também o PJ, né? E aí, como diferenciar esses detalhes? Como que você sabe que um PJ não é um funcionário? Como é que você sabe que realmente você está contratando um terceirizado, que também é PJ, mas está caracterizado como PJ e não como um colaborador ou não como um PJ, né? Então, tudo isso nós vamos explicar aqui. Quais são as suas relevâncias, né? Na verdade, todos têm que saber os seus direitos. O terceirizado tem que saber o seu direito, o PJ tem que saber o seu direito e a empresa que está contratando também tem que saber dos seus direitos. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar aqui, né? O Cleiton, meu amigo, contador, ele disponibilizou um vídeo muito importante, onde ele fez uma entrevista com uma advogada que vem tratando sobre esses assuntos e realmente esclareceu e muitas informações foram esclarecidas. E óbvio que eu tinha que trazer isso para o nosso canal. Eu pedi para ele e ele realmente falou que tudo bem, que eu poderia apresentar essa entrevista aqui no nosso canal também. E essa entrevista, ela tá show, pessoal, tá show mesmo, porque mesmo a gente sendo micro e pequeno empreendedor, mas essa questão do CNPJ é de fundamental importância. E aí, eu devo contratar essa pessoa jurídica, né, como terceirizado? Ou se eu contratar realmente essa pessoa jurídica, quais são os detalhes que eu devo estar atento para que não seja comparado com um colaborador? E aí, se isso acontecer, você pode ter alguns problemas. E é sobre isso que vai ser falado nessa entrevista também. Então, pessoal, por favor, assistam até o final esse vídeo. Vocês vão gostar muito, é de extrema importância a gente conhecer. Eu sempre falo aqui no meu canal, vamos comprar tempo para buscar esse conhecimento, para a gente mais tarde não pagar uma multa cara, não quebrar a cara, né? Não passar por algumas dificuldades. Então é de suma importância, tá bom? Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou pedir para rodar a vinheta, a gente já vai vir com essa entrevista aí. Não canso de falar que a entrevista está muito esclarecedora, está realmente muito boa essa entrevista e vale a pena você assistir para você saber a diferença ou saber definitivamente o que é essa questão da pejorização, tá bom? Mais uma vez, se você não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, continue se inscrevendo, continue indicando aí para aquelas pessoas que você sabe que pode ter alguma relevância, né? Você que é contador também, compartilhe esse vídeo aí com os seus clientes,
porque realmente, de repente, alguns deles ali podem estar passando por essa situação e esse vídeo vai ser esclarecedor para ele, tá bom? E se você já sabe que isso vai fazer sentido para você, já dá um joinha aí, tá bom? Já clica aí, já dá um joinha, porque aí cada vez o YouTube espalha mais aí esse vídeo para que outras pessoas possam se beneficiar. É isso aí, pessoal. Estou muito contente. Sempre vou trazer aqui assuntos bem relevantes, que realmente vale a pena para você. E vamos pro vídeo. Vou pedir para rodar a vinheta. Vamos pro vídeo. Roda a vinheta. Voltamos aqui, pessoal. Bom, como prometido, eu vou apresentar nossa convidada especial. Nós estamos com a doutora Kátia Binotti, ela que é formada há 18 anos na área do direito. Ela é pós-graduada pela PUC em relação ao direito do trabalho e relações sindicais. E olha só, pós-graduando em direito digital da proteção de dados, aí nós estamos falando de LGPD, compliance trabalhista e pós-graduanda no direito acidentário, com nicho especializado nas empresas de tecnologia. Bom, seja muito bem-vinda, doutora Kátia. Obrigada, satisfação imensa aí, parceira do escritório de longa data. Hoje a gente vai falar sobre pejotização, que é um assunto, como eu falei lá atrás, da área trabalhista, dessa questão do compliance trabalhista, e a gente vai discorrer um pouco sobre isso. Então, muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Cleiton, eu que agradeço. E aí, vamos começar aqui, então, já vamos... eu queria que a doutora falasse para nós, aqui para o nosso público, a respeito dessa questão que tanto é discutida, que tanto é burocrática e que leva tanto risco para as empresas, que é a questão da pejotização. O que seria isso de uma forma bem sucinta, doutora? A pejotização, na realidade, ela foi criada ao longo dos tempos para denominar uma contratação irregular de um empregado. Como acontece? A empresa, ao invés dela contratar ali um empregado mesmo, um seletista, ela acaba pedindo para esse empregado, para esse profissional, abrir uma empresa, né, no nome dele, constituir uma empresa, um CNPJ. E aí, com isso, ao longo dos tempos, houveram as condenações na justiça, porque uma contratação é uma contratação irregular, e com isso veio o apelido, digamos assim, de pejotização, tá? Que aí é uma fraude à legislação trabalhista. Perfeito, e até recentemente aí, muitos publicou acerca de uma grande emissora de TV que fala ali dos processos que a Receita Federal move, inclusive contra os PJs, né, doutora? Porque tem algumas nuances aí que a gente vai discutir um pouco para frente. E na visão da doutora, quais são os prós e contras a essa pejotização, esse tema tão contraditório que a gente vê tão frequente nos dias de hoje dentro das empresas, doutora? Tá, vamos lá. Bom, pejotização, Cleiton, como tudo no direito, a gente vai dizer que depende. Depende de quê? Na verdade, uma empresa ela pode perfeitamente contratar um PJ. O que é um PJ? É uma empresa, né? Uma pessoa jurídica. Então, se for, eu vou contratar, por exemplo, uma empresa para um trabalho pontuais. Empresas de tecnologia, por exemplo, elas têm contratos pontuais que é perfeitamente possível contratar uma pessoa, né? E ela tenha que construir uma pessoa jurídica para prestar aqueles serviços. Porém, se estiverem presentes ali nesta relação, os requisitos de empregado que estão dispostos na CLT, no artigo 3º, nesse caso, ele vai ser um empregado de verdade da empresa e não um PJ. Então, aí a empresa precisa analisar. Se for algo pontual, em que a empresa não tenha, principalmente que ter aquela relação da subordinação jurídica que nós falamos, perfeitamente possível contratar esse PJ. Porém, se estiverem presentes, no caso, as relações de emprego, né, os requisitos da CLT que configuram uma relação de emprego, aí ela tem que contratar como um empregado CLT mesmo. Perfeito. Então, ou seja, não há nenhum mal em você contratar um PJ. Se é um trabalho pontual. Agora, tem hierarquia, notas sequenciais, cumpre carga horária, esses elementos, obviamente, a gente vai trazer aí para o cenário seletista.
Agora, uma questão aqui, uma pergunta de $1 milhão. A pejotização é crime, doutor? Tá, vamos lá. A pejotização pelo ar trabalhista, ela não é crime. Por quê? Porque não está tipificado no Código Penal. Todo crime, ele tem que estar tipificado ali no Código Penal. Porém, são outros requisitos, outras considerações que a gente faz em relação a essa contratação de PJ. Agora, crime sim, e aí o Cleiton ele pode explicar ele melhor que nós aqui, né, por conta da vivência dele, fraude aos órgãos governamentais, ao INSS, à Receita Federal. Por quê? Porque nessa contratação de um PJ irregular, a empresa ela estará fraudando esses órgãos. Então, por isso, há crime nesse sentido. Inclusive sonegação de impostos. Agora, para as empresas, ou melhor, para os empresários que ainda praticam esse tipo de situação, o que pode descaracterizar, por exemplo, a pejotização numa eventual ação trabalhista, doutora? Só se realmente a empresa conseguir comprovar que esse PJ era um PJ verdadeiro, era uma empresa mesmo, né? Como nós dissemos, você bem disse ali, se esse profissional ele presta serviço, por exemplo, para outras empresas, então não tem notas sequenciais, não havia, era a contratação pela prestação do serviço, a entrega dos serviços, não cobrança de horários diários, não pagamentos mensais. Se a empresa conseguir demonstrar ali numa ação judicial que não haviam lá exatamente os requisitos que eu disse do artigo 3º da CLT que configuram uma relação de trabalho, nesse caso, sim, a gente vê sim na justiça muitas improcedências quando de fato tem essa contratação de uma PJ verdadeira, tá? Perfeito, ou seja, no formato ortodoxo, seguindo as regras, certamente a empresa não vai ter nenhum problema e por isso a necessidade de uma boa assessoria para acompanhar essa relação trabalhista. Agora, uma outra questão que é sempre uma pergunta frequente, inclusive dos nossos clientes dentro do escritório, doutora, é a questão da diferença entre a pejotização e a terceirização dos serviços prestados. Qual a principal diferença aqui? Só para a gente elencar aqui as diferenças principais entre um e outro. Perfeito, Cleiton. Então, assim, só para a gente relembrar aqui, a terceirização, antigamente, antes da reforma trabalhista, digamos, ela era permitida apenas para atividade fim, atividade meio, perdão. Hoje não, hoje a partir da reforma trabalhista, a terceirização é plena, ela é perfeitamente possível, então a empresa ela pode terceirizar qualquer área dentro da empresa, né, que ela deseja, qualquer setor pode ser perfeitamente terceirizado, porém, é importante tomar aquele cuidado de, quando ao contratar uma empresa terceirizada, que não haja ali uma ordem direta dos seus empregados, dos seus subordinados para os empregados da empresa terceirizada. Porque nesse caso pode sim ser entendido pelos juízes, pelo judiciário, como uma terceirização ilícita, né? E entender ali que se houve uma relação de emprego. Fora isso, é perfeitamente possível a terceirização. A pejotização é diferente, porque o PJ ele tem que ter a pessoalidade, né? Um profissional é contratado individualmente e aí ele abre empresa e presta os serviços pelo CNPJ dele. Por isso que é chamado um PJ, né? Um profissional PJ. A aspas individual. Aliás, fazer um parênteses aqui que me veio um insight, tem muitos PJs aí recolhendo, ou melhor, pessoas físicas recolhendo imposto indevidamente, quando ele poderia ser um PJ, e aí a gente está falando aqui da pejotização, mas claro, tirando aqueles elementos ali da hierarquia, ele trabalhando para várias empresas, sem nenhum problema, mas tome esse cuidado, especialmente os profissionais da área médica, recolhem tributos a maior na pessoa física por falta de orientação, e a gente está aqui justamente para te ajudar. Doutor, em relação ao aspecto jurídico, o que as decisões aí das cortes, elas vêm balizando em que formato? Assim, elas vêm realmente incidindo multas para empresas, penalidades, e a figura do PJ, nesse caso, que abriu a empresa e que está nessa situação? As decisões têm pesado, a mão tem sido pesada em relação também ao PJ, doutora? Sim, Cleiton, isso é muito importante. Os riscos
de uma contratação irregular de um PJ são altíssimos para as empresas, desde fiscalização do Ministério do Trabalho, com imposição de multas, depois, na reiteração, a fiscalização do Ministério Público do Trabalho, onde aí a empresa pode ser obrigada a assinar um TAC, que é um termo de ajuste de conduta que é seríssimo, caso não cumprido gera multas altíssimas e multas realmente milionárias, muito altas, né? Além da reclamação trabalhista em si, individual, que o empregado vai entrar na justiça se ele conseguir comprovar que ele era um verdadeiro empregado e não um PJ, a condenação. Além disso, para o próprio empregado, ele também sofre as consequências, porque de uma certa forma ele concordou com aquela situação. Então a decisão não é unânime, mas alguns juízes entendem sim que esse empregado, ele de uma certa forma infringiu a legislação fiscal quando ele pagou menos impostos, quando ele não pagou imposto de renda, não foi descontado do salário dele como se fosse empregado. Então ele deveria sim arcar, e os juízes, alguns juízes, eles oficiam, eles condenam a empresa, mas eles também oficiam os órgãos governamentais para a cobrança desses impostos por esses profissionais que sonegaram esses impostos durante esse período que teve essa contratação irregular. E faz sentido, 27,5%. Para, dependendo da atividade comercial, ou melhor, da atividade empresarial desse prestador, a gente está falando uma diferença aí de mais de 2/3 de impostos pagando ali, que deveria ter sido pago na pessoa física, e ele está na PJ certamente se beneficiando também. Doutor, eu sempre falo aqui que, apesar de termos especialistas aqui na LP, pessoas formadas, pós-graduadas também nessa questão trabalhista, mas é sempre importante ter um parceiro especialista nessas questões trabalhistas, que faz principalmente essa parte do compliance, essa parte não só o contencioso. A ideia é sempre evitar esse problema lá adiante, e aqui a nossa relação com esse parceiro é assim: olha, nós na figura de contadores somos especialistas, estamos no dia a dia, mas não tome decisões individuais. Nós sempre mencionamos a necessidade do nosso cliente estar buscando exatamente ali a opinião do profissional especialista, em tese, em face de que uma decisão ali errada pode aí ocasionar multas estratosféricas, como a doutora mesmo falou. Então aqui a nossa dinâmica do escritório é nesse sentido. É isso mesmo, Cleiton. Assim, você tocou num ponto extremamente importante nos dias atuais, que é a questão do compliance, né? O que acontece hoje em dia, além da perda financeira que as empresas sofrem, é a reputação dela, né? Quando assim, hoje tá tudo muito fácil cair nas redes sociais uma informação negativa que pode macular a imagem da empresa. Então, a questão da reputação da empresa numa contratação incorreta, isso é extremamente sério.